Olá pessoal, como é que vocês estão? Seguimos agora para mais um texto do livro Jesus e Atualidade. Agora é o capítulo 3, Jesus e Humanidade, não é? Que esse texto chegue aos corações das pessoas que precisam e que a partir de agora todas as reflexões que a gente faça, né, seja influenciada pela boa espiritualidade. Que assim seja, vamos em frente. Jesus homem é a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida o modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. No seu tempo, e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção, dominador exterior, estorcegando-se, porém, na sua fragilidade e nos seus conflitos e perecibilidade. Após os seus exemplos, surgiu um diferente homem, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. O que é que esse trecho fala? Que desde a época de Jesus, o homem é violento, ele é prepotente, arrogante, tem o orgulho acima de tudo, não é? E isso era o normal. E aí nos vem Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, encarna na Terra e ensina que o bom homem, que o homem forte, não é assim. Muito pelo contrário. É humilde, é submisso e tem perenidade espiritual. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele sustentou no amor os pilotis da ética humanizadora para a felicidade. Não se utilizou de sofismas nem de silogismos, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência ou de astúcia. Tudo aquilo a que se referiu é conhecido, embora as roupagens novas que os revestem. Utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Recorreu a redes de pescas e a peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. A semente caindo em diferentes tipos de solo para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos. Até o pólen de luz da sua palavra. O sermão da montanha inverteu o convencional e aceito, sem discussão, exaltando a vítima inocente ao invés do triunfador arbitrário e esfaimando de justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso dilapidador dos dons da vida. Jesus não instalou nenhuma religião, não instalou nenhuma doutrina, não trouxe palavras complexas para explicar o amor de Deus, pelo contrário. Ele sempre foi muito simples, utilizou de histórias, não é? Para que as pessoas daquela época conseguissem entender da maneira mais fácil possível, não é? Que elas conseguissem absorver seus ensinamentos da maneira mais fácil possível. Histórias essas que conseguem ser perpetuadas até hoje, não é? Da mesma maneira que foi fácil para ser entendido naquela época, continua sendo fácil para ser entendido hoje. Essa foi a grande sacada de Jesus para conseguir colocar os seus ensinamentos na perpetuidade, sempre utilizando de palavras simples. Não inventou nenhum ritual, não inventou nenhuma regra excêntrica, né, mirabolante. Sempre pautou, né, os seus ensinamentos no amor. No amor. Simples. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Igualmente é o homem que mais se identifica com Deus. Nunca se lhe refere como se estivesse distante, ou fosse desconhecido, ou temível. Apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo.
Reformula o conceito mosaico e atualiza-o em termos de conquista possível, aproximando os homens dele pela razão simples de ele estar sempre próximo dos indivíduos que se recusam a doar-se-lhe em amor. Referindo-se ao reino, não o adorna de quimeras nem o torna pavoroso. Antes desperta nos corações o anelo de consegui-lo na realidade da transcendência de que se reveste. Nega o mundo sem o maldizer, abençoando-o nas maravilhosas paisagens nas quais entende a dor e deixa de mergulhar em meditações profundas sob o faiscar das estrelas lumíferas do infinito. Jesus na humanidade significa a luz que aquece e clareia. Quando Jesus falou sobre o reino de Deus, ele não quis dizer que era um reino adornado de ouro, como a gente entende que é a realeza, não encheu de quimeras, como diz aqui o texto. Pelo contrário, ele deixou sempre muito claro que era um reino onde quem poderia habitá-lo seriam os mansos, os bons de coração, os pobres e os que seguissem seus passos. Se te deixaste fossilizar por doutrinas ortodoxas que pretendem nele ter o seu fundador, renasce e busca-o, na multidão ou no silêncio da reflexão, fazendo uma releitura das suas palavras despidas das interpretações forjadas. Se te decepcionaste com aqueles que se dizem seguidores dele, mas não se lhe vivem os exemplos, ouvida-os, seguindo-o na simplicidade dos convites que ele te endereça até agora e estão no conteúdo das suas mensagens, ainda vivas, quão ignoradas. Se não lhe sentiste o calor, rompe o frio da tua indiferença e fazei-te um pouco imparcial, sem reações adrede estabelecidas, facultando-lhe penetrar-te o coração e a mente. Na tua condição humana, necessitas dele, a fim de cresceres, saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Cabe-te agora esquecer, por momentos, das tuas pequenezes e recebê-lo, assim cristificando-te no logro da tua realização plena e total. Esse trecho especificamente fala sobre as religiões, Muitas religiões, instituições, já pegaram a palavra de Cristo e já moldaram de acordo com as suas conveniências. Não estou falando que muitas vezes com má intenção, mas sim, moldando de acordo com suas conveniências. É como se a gente estivesse aplicando camadas e camadas de verniz sobre uma obra de arte. Muitas vezes o verniz é para proteger aquela obra de arte. Mas de tantas camadas, a gente acaba perdendo os detalhes, Perdendo a essência da palavra, dos ensinamentos de Jesus, ensinamentos que ele trouxe à Terra há mais de 2000 anos. Que a gente precisa se despir de tudo isso, Esquecer tudo o que aprendemos e voltar a estudar os seus ensinamentos de uma maneira sem preconceito, sem uma bagagem prévia. Entender a pureza da sua mensagem. E assim a gente reavivar o cristianismo primitivo, os primeiros passos do cristianismo aqui na Terra. Esse sim era puro e revestido de amor. Quando o texto fala sobre Jesus ser a personagem mais próxima dos humanos, é verdade. A gente já estudou na escola, que durante muito tempo os deuses eram seres, que viviam no Olimpo, que comandavam as forças naturais, etc. e tal, e que eram seres muito afastados dos seres humanos, eram entidades míticas muito distantes dos seres humanos. E aí Jesus encarnou na Terra, tornou-se homem, nasceu de uma mulher, de um parto, viveu toda a sua infância como um homem, como um ser humano normal, mesmo sendo o governador do planeta Terra. Então ele sim foi o mais próximo do homem.
e também foi o mais próximo de Deus, como diz aqui no texto. Obviamente, né? O espírito mais elevado que já pisou aqui no planeta, é óbvio que é ele que é o mais próximo de Deus. E ele nunca, minha gente, apresentou Deus como um pai que deve ser temido, né? Como um pai vingativo. Nunca. Eu não entendo por que a gente ainda teme a Deus, em vez de amá-lo. Se nem Jesus nunca falou sobre isso. Sobre a punição gratuita, sobre esse Deus que muita gente ainda pinta ainda hoje. Bom, a gente volta a se encontrar, não é? No próximo vídeo, na leitura do capítulo 4. O capítulo 4 tem exatamente o texto de Jesus e amor. Olha só. Próximo vídeo, Jesus e amor. Até já.